Mateus, livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quantos acontecimentos importantes em um só cenário? Exatamente nessa palavra que nós iremos meditar no devocional de hoje. Portanto, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo de devocional aqui pro canal. Se você é nova por aqui e não me conhece, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu me chamo Giovana. Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva, ative as notificações, porque nesse canal aqui eu compartilho devocionais. Os meus devocionais, que eu trago aqui com o propósito de ajudar outras mulheres, edificar vidas em Cristo e juntas crescermos espiritualmente, nos aproximarmos de Deus e buscarmos essa constância e essa comunhão com o nosso Pai. Portanto, vem comigo, eu tenho certeza que essa palavra hoje, esse devocional vai ser bênção na sua vida. Então vamos começar com uma oração? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento em oração. Nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por todos os seus cuidados. Nós queremos adorar a Ti, pois Tu és digno de adoração. Nós queremos render o nosso louvor ao Senhor, pois Tu és digno de ser louvado. Tu és o nosso Deus. E se aqui estamos hoje, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Pai, eu te peço, através do Teu Espírito Santo, traga para nós hoje, através dessa leitura e meditação, o entendimento, o ensinamento e a revelação que precisamos ter do Senhor nesse dia. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Você já abriu a sua Bíblia? Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Se você tem essa oportunidade, pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura bíblica junto comigo, tá bom? Logo em seguida, nós faremos a meditação e, por fim, uma oração de intercessão, onde estarei entregando a sua vida e os seus pedidos nas mãos do Senhor, tá bom? Portanto, fique comigo até o final desse vídeo. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E é um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Imagina a confusão que estava acontecendo ali naquele momento. Só lembrando que os discípulos estavam ali no barco, longe da terra firme, ou seja, no meio de um mar aberto, enfrentando, lutando contra as grandes ondas. Imagine a confusão, a água para todo lado, o movimento brusco ali do barco, porque em alto mar, enfrentando uma tempestade. De repente, no meio daquela confusão toda, daquela tempestade, quem aparece? Do nada, 3 horas da madrugada, Jesus Cristo sobre as águas. É lógico
que os discípulos ficaram com medo. Sabe por quê? Jesus ali ainda era homem. Jesus ainda não tinha sido crucificado, não tinha ainda ressuscitado. Ele ainda estava ali em carne e osso. Então, quando apareceu ali Jesus sobre as águas, mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, mesmo já tendo ali movido o sobrenatural, feitos incríveis, milagres, mesmo assim, os discípulos ainda nunca tinham visto o Mestre andando sobre as águas, em meio a um mar revolto, em meio a uma tempestade. E eles ficaram com medo. Meu Deus, é um fantasma. Porque homem em sua matéria, como vai andar sobre as águas? Não tem como. Então eles, meu Deus, é um fantasma. Aí Jesus falou, calma, olhem pra mim, olhem pra mim. Coragem, coragem, não tenham medo. Quando nós estamos enfrentando uma grande tempestade e os nossos olhos estão fixos no Senhor, nós não temos medo. Nós encontramos coragem, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio a situações difíceis. Por isso que quando nós estamos no meio de uma confusão, sabe aquele momento da vida onde você fala assim, meu Deus, que bagunça, o que eu tô vivendo? Eu nem sei mais o que fazer, nem sei por onde começar, nem, sabe? Nesse momento, igual os discípulos estavam se sentindo exatamente assim, no meio daquela tempestade, lutando contra as ondas, e água para todo lado. Eles estavam assim, perdidos, confusos. E no momento na sua vida, quando você está confusa, Jesus, ele sempre vai chamar a sua atenção. Olhe para mim. Olhe para mim, porque quando você olha para Deus, você tem coragem. Quando você olha para Jesus, você encontra uma direção. E então Pedro olha firmemente para Jesus. E ele tem coragem de dizer, se é o Senhor mesmo, então me manda ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus fala, vem então Pedro, pode vir. E Pedro vai, e ele começa a andar sobre as águas. Só que quando nós temos coragem de enfrentar um grande desafio, quando nós temos coragem de enfrentar alguma situação turbulenta em nossa vida, em nossa jornada, mesmo assim, nós começamos a observar a força do vento. Mesmo assim, nós começamos a observar o quanto está difícil. Foi o que aconteceu com Pedro. Mesmo estando ali, através de uma atitude de fé, caminhando sobre as águas, mesmo assim, ele parou para observar o quanto a tempestade estava forte. E o que aconteceu? Ele teve medo. Eu quero dizer para você que é humano sentir medo. É humano, em algum momento, você se desesperar. É humano você olhar para situações contrárias. Nesses momentos, você não pode esquecer que você tem Deus. É nesses momentos que você não pode esquecer que você tem alguém a quem clamar, a quem pedir ajuda, socorro. E foi o que Pedro fez. Veja que um homem de fé, um homem de muita fé e ousadia, falou para Jesus, manda-me ter contigo sobre as águas e eu irei. Então Jesus falou, vem, coragem, e ele foi. Só que a situação ela apertou tanto e em nossas vidas, quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Com a situação parece que tá nos oprimindo, que a gente sente aquela pressão, a gente sente aquele momento difícil. E aí Pedro, humanamente falando, ele começou a observar ali os ventos contrários, a situação difícil. E humanamente falando, em muitos momentos, mesmo a gente sabendo que tem Deus, mesmo a gente sabendo que tem Jesus, mesmo a gente sabendo que o nosso Deus é o Deus do impossível, mesmo assim a gente sente medo, porque é a nossa natureza. Só que o que a gente não pode esquecer é que mesmo com medo, a gente pode clamar pelo nome de Jesus. Mesmo se sentindo insegura, a gente pode clamar pelo nome de Jesus. Mesmo se sentindo incapaz diante desse desafio, você pode clamar pelo nome de Jesus. Mesmo achando que você não vai conseguir superar isso, sobressair diante disso, você pode clamar pelo nome de Jesus. E você sabe o que ele vai fazer? A mesma coisa que ele fez com Pedro. Ele vai estender a mão e vai te segurar pela mão. Você vai clamar por socorro e ele vai socorrer você. Sabe por quê? Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que não desampara. Nós podemos clamar por ajuda e ele vai nos ajudar. Você não tem culpa de ter sentido medo.
Não ache que você tem pouca fé por causa disso. Você não tem culpa por estar se sentindo insegura diante de um problema, de um desafio, de uma tempestade. Você é humana. Mas uma coisa eu te aconselho hoje. Nunca se esqueça de clamar pelo nome de Jesus em qualquer situação da sua vida. Ele vai estender as mãos e vai te ajudar. Sabe, muitas pessoas perguntam, qual o segredo? Qual o segredo da vitória? Qual o segredo do sucesso? Qual o segredo de uma vida bem-sucedida? O segredo é nunca largar as mãos de Jesus. É estar com Ele. É agarrar com todas as suas forças ao Senhor. Manter os seus olhos fixos no Senhor. Estar com Ele. Esse é o segredo. Então, mesmo que você enfrente momentos difíceis, ou mesmo que nesse momento você esteja enfrentando um desafio gigantesco em sua vida emocional, em sua vida sentimental, em sua vida familiar, na sua vida econômica, na sua vida profissional, mesmo que algum sonho seu tenha sido frustrado, o segredo para você sobressair diante dessa situação é você clamar pelo nome de Jesus. Ele vai estender a mão, ele vai te ajudar. Esses dias eu li uma frase muito interessante em um livro e ele dizia assim: nós não precisamos aprender coisas novas a todos os momentos. O que nós precisamos é sermos relembrados de coisas que nós já sabemos, mas esquecemos. Você sabe que tem Deus. Você sabe que tem alguém a quem você pode contar, a quem você pode pedir ajuda. Mas diante de uma tempestade, às vezes a gente esquece. E eu estou aqui falando isso pra você, não é somente com o sentido de fazer você se sentir melhor. Não, eu estou aqui te relembrando algo que você já sabe. Talvez você tá tão sufocada com essa situação que você estava sentindo a sua fé tão enfraquecida e às vezes a gente se sente até culpada por ter pouca fé, por ter achado que perdeu a fé. Veja que Pedro, ele era um homem de muita fé, de muita ousadia em Deus. E mesmo assim, por um momento, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Eu não quero que você se sinta culpada por ter medo. Eu quero que você não deixe o medo te afundar. Antes que isso aconteça, segure nas mãos de Jesus. Segure nas mãos de Jesus. Ele está ao seu lado sempre. E o mais interessante, aqui eu quero concluir com vocês essa meditação e eu quero que vocês guardem isso no seu coração. Guarde isso no seu coração, sabe como uma sementinha plantada que a gente rega e dá frutos? Essa palavra vai dar frutos na sua vida. Olha só que interessante isso. No versículo 32, a qual a gente acabou de ler, no 32, é um versículo que fala somente isso daqui, ó. Quando entraram no barco, o vento parou. Quando entraram no barco, o vento parou. O que isso significa? Que nós podemos enfrentar desafios, tempestades, problemas, situações difíceis, clamar pelo nome de Jesus e Ele nos ajudar. Mas a tempestade só cessa quando Jesus entra. Aqui está falando sobre relacionamento. Nós não podemos viver com Deus uma vida superficial. Isso é muito interessante, porque mostra que nós não podemos nutrir, alimentar um relacionamento com Deus somente na base do interesse, somente na base da troca, somente quando nós estamos necessitando, somente quando nós estamos passando por uma situação difícil, somente quando nós estamos afundando e não temos mais ninguém para nos socorrer. Sabe aquela vida que só busca Deus quando precisa? Só ora quando precisa? Só clama quando precisa? Nós não podemos ser assim. Uma mulher que verdadeiramente deseja viver uma vida com Deus, caminhar nos caminhos de Deus, edificar uma vida em Cristo, não pode ser uma mulher que tenta se relacionar com Deus somente para ter os benefícios de Deus, somente para ter algo em troca. Esse versículo 32 está falando sobre relacionamento, sobre deixar Jesus entrar. Veja que ele pega nas mãos de Pedro e juntos eles entram no barco. Eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso. Juntos
é você e Jesus. É você clamar por Jesus e deixar que Ele acesse a sua vida. É você realmente estar disposta a viver uma vida, um relacionamento com Ele, nutrindo isso diariamente. Um pouquinho todos os dias. E aqui eu não estou falando de religião. Aqui eu estou falando sobre ter uma vida com Cristo. Nós não precisamos ser religiosos para ter uma vida, um relacionamento, para alimentar e nutrir um relacionamento com Cristo. Não. Aqui é deixar Cristo entrar, acessar, governar a nossa vida. É nos render a Ele. Senão toda hora você vai estar passando por dificuldades, toda hora você vai estar passando por, por tempestades, e você vai estar clamando, Jesus me ajuda. Depois de novo, Jesus me ajuda. E essa tempestade, ela nunca vai cessar. Ela nunca vai cessar. Porque a transformação, ela inicia dentro. Qual é o erro de muita gente? É querer que tudo se transforme do lado de fora, sem transformação aqui. Pode acalmar por um tempo. Daqui a pouco, começa tudo de novo. Agora, quando transforma aqui, mesmo que você esteja enfrentando desafios do lado de fora, aqui dentro, seus olhos estão fixos no Senhor. Você tem coragem e você consegue declarar, mesmo em meio à tempestade, eu vou vencer. Porque eu não largo a mão do meu Deus. Ele está comigo. Todos os dias da minha vida, o meu Deus está comigo. É quando nós temos certeza daquilo que nós carregamos e de quem nós somos com Deus, porque nós estamos investindo em um relacionamento com Deus, em uma vida diária com Deus, um pouquinho todos os dias. Esses devocionais que duram em média 10, 15, no máximo 20 minutos, é para você separar todos os dias, alguns minutinhos do seu dia e dedicar ao seu relacionamento com Deus. É uma vida diária, se dedicando ao Senhor. Não é difícil. Tira da sua cabeça que é difícil. Não é difícil. Claro, você vai ter que renunciar a algumas vontades. Obviamente. Talvez nesse momento que você tá aqui, ó, assistindo esse vídeo, seu dedinho tá coçando aí, ó, pra entrar numa rede social, pra fazer outra coisa, sabe, pra distrair sua mente. Então você vai ter que renunciar às suas vontades em alguns dias. Mas isso se chama constância. Isso se chama manter um relacionamento. Então, quando Jesus ele entra no barco, a tempestade de fato cessa. Não foi quando ele estendeu a mão e tirou Pedro do meio das ondas, quando ele tirou Pedro do meio do medo, da insegurança, que a tempestade cessou. Ali, Pedro clamou por socorro e Jesus o socorreu. Tem muitas pessoas que recebem bênçãos, que recebem milagres, que recebem respostas, quando clamou por socorro no meio de uma tempestade. Mas nem por isso investiu em um relacionamento com Deus. E a vida continua turbulenta. Mas quando Jesus entra, ou seja, quando de fato você clama por socorro, você recebe o socorro dele, você entende que não tem como viver longe dele, então você convida ele para reinar em sua vida. Você confessa que ele é o seu Senhor e o seu Salvador. E eu vou falar uma coisa para você. Essa é a atitude mais sábia que nós podemos tomar. Você sabe por quê? Nós podemos dar 1 ou 2 ou 3 ou não sei quantos passos Pedro deu sobre a tempestade. Mas Cristo caminha sobre as tempestades. Em muitos momentos em nossas vidas, nós não vamos conseguir sobressair as tempestades. Mas se a gente clamar pelo nome de Jesus, Ele é o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus que caminha sobre as adversidades. E para Ele não existe nada impossível, nada difícil. Então é muito sábio da nossa parte. Peraí, se eu não consigo vencer isso sozinha, eu vou clamar por aquele que já venceu todas as coisas. Eu vou andar, eu vou caminhar com aquele que vence sobre todas as coisas. Eu vou manter um relacionamento com aquele que pode todas as coisas. Então, para concluir, eu te digo isso. Tá precisando de ajuda? Clame sim por socorro. Mas também esteja diariamente buscando por aquele que é o socorro bem presente, todos os dias na sua vida. Não deseje apenas que a situação se resolva do lado de fora, que a tempestade cesse do lado de fora.
Chame Jesus para entrar no teu barco, para entrar na tua vida, para que as coisas se acalmem dentro de você, para as coisas se transformarem dentro de você. Quando começa a transformar aqui dentro, as coisas aqui fora é consequência, elas também começam a ser transformadas. Então que hoje Cristo, Jesus, reine sobre você. Que hoje você possa abrir o seu coração e dizer: vem Jesus, reina sobre mim, reina sobre todas as coisas. Eu quero andar contigo. Vamos declarar isso juntas em oração? Feche seus olhos e diga assim: Jesus, eu quero andar contigo. Jesus, eu abro o meu coração está aberto, vem e reina sobre mim. Vem e reina sobre mim, pois eu me rendo a ti, eu me rendo aos teus cuidados, eu me rendo ao teu governo. Tu és o meu Deus, o meu Senhor. E aquilo que eu não posso sozinha, eu sei que aquele que caminha sobre a tempestade pode todas as coisas. Eu quero orar por você agora e eu quero declarar sobre a sua vida. Seja fortalecida, seja restaurada, seja renovada. Que todas as vezes que você clamar por socorro, o Senhor possa, com a misericórdia dele, estender as mãos e te socorrer, te ajudar, te fortalecer, te colocar de pé. E que hoje o seu coração esteja aberto para você viver essa vida com Cristo. Diariamente, investir nesse relacionamento. Porque assim, as coisas transformando dentro de você, do lado de fora, será apenas uma consequência de uma transformação. Tudo em sua vida se transforma. Eu declaro isso sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todas as suas coisas, sobre os seus caminhos. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém, diga que assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Se de alguma forma essa mensagem ajudou você, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei aqui nesse vídeo, tá bom? Eu te espero no nosso próximo devocional. Um beijo grande no seu coração. Fique na paz do Senhor, fique com Deus.